é santo, santo, santo é. Diga Jesus. Pai, no nome de Jesus, não cessamos de erguer a nossa voz e exaltar a sua grandeza, sua majestade, sua bondade. O Senhor é santo, o Senhor é incomparável, o Senhor é uma fonte inesgotável de riqueza, o Senhor é tudo para nós. Não há nada nesse mundo, nada que se compare ao Senhor. Por isso, mais uma vez, erguemos nossa voz, declaramos a Ti: bendito seja o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Exaltado é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Para nós é um prazer, é uma alegria poder estarmos juntos em nome de Jesus, poder receber do Senhor esse zelo, esse cuidado. Por causa do Senhor a nossa vida tem estabilidade, por causa do Senhor não somos confundidos, por causa do Senhor vivemos com o nosso coração transbordante de esperança, porque tudo que o Senhor tem falado a nosso respeito, o Senhor é fiel, é fidedigno para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, juntamente declaramos: louvado seja o nome do Senhor, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, daquele que está vestido de honra, de glória, de majestade. Bendito o nome do Senhor. Sabemos que apesar dessa magnitude da Tua grandeza, Senhor, o Senhor se preocupa com cada um de nós aqui. O Senhor tem uma atenção, um cuidado especial com cada pessoa nesse lugar. O Senhor olha para a particularidade de cada um. Por isso pedimos a Ti, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Toda a carga que o Senhor tem no Teu coração para comunicar ao Teu povo nessa noite, que venha de forma livre, desimpedida. Venha o Teu reino sobre nós. Fala ao nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Seja assim, somente para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, e exaltação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem dar um amém, hein? Graça e paz para todos. Boa noite. Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, amém. O Senhor é bom. Bom, queridos, eu procuro estar atento ao que Deus está mostrando sobre a necessidade da igreja e sobre as necessidades individuais. Então a gente está sempre naquele desafio de ouvir Deus acerca do que Ele está mostrando sobre a necessidade da igreja, sobre necessidades também individuais. E eu faço isso porque eu creio que esse é um meio seguro para nós cooperarmos, um meio seguro de cooperação com a edificação do corpo de Cristo. Então eu procuro estar atento, estar em oração, atento aos sinais, atento à voz de Deus, para que a gente possa realmente se colocar efetivamente como um instrumento de edificação para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Há poucos dias nós estávamos conversando sobre um momento muito difícil que a igreja, um momento muito difícil da igreja na cidade. Isso data aí mais ou menos uns 20 anos atrás, e assim, um quadro que afetou irmãos de alguns grupos da cidade.
E o quadro que se instalou foi um quadro de decepção, foi um quadro de incredulidade, e assim realmente um quadro muito difícil. E diante desse quadro, na época, a opção, a maior parte dessa galera, foi a opção de voltar para casa, ou voltar, melhor dizendo, para os seus próprios interesses. E quando nós encontrávamos essas pessoas na rua, e nós perguntávamos como elas estavam, se estavam reunindo, o que estavam fazendo, a resposta era a seguinte: eu estou encavernado, eu estou na caverna, irmão. E essa expressão era assim uma expressão como se houvesse alguma virtude nisso, como se fosse alguma condição virtuosa, mas obviamente não é uma condição favorável, não é uma condição que traz benefício para a vida de ninguém. Isolamento, encavernamento. Então esse foi um quadro muito desafiador que a gente vivenciou na cidade de Cabo Frio, acometeu aí a vida de alguns irmãos, de alguns grupos na cidade, e a gente, diante de Deus, junto com outros irmãos, tivemos que encarar isso na força do Senhor, naquela sabedoria que o Espírito Santo nos dá, e graças a Deus, grande parte desse grupo recebeu a palavra, foi restaurado, e eu tenho certeza que algum desses aí daquela época estão aqui hoje me olhando, mas Deus, Ele foi bom. E ontem, numa comunhão muito boa, muito edificante, e numa conversa com um casal, foi-me feita a seguinte pergunta: como pode alguém, Samuel, que provou tanto de Deus, ficar tão distante dele? Eu não consigo entender. Como pode alguém que teve uma experiência com Deus legítima, verdadeira, provou do Senhor, e de repente se torna alguém tão distante do Senhor? Então eu tenho nesses dias refletido sobre isso. Hoje especificamente eu pensei nesse grupo lá de trás, mais ou menos 20 anos atrás, o grupo, a grande maioria de irmãos que diziam que estavam na caverna, que se voltaram para os próprios interesses, para a própria vida, e alguns até pensavam que havia uma virtude nisso, estar na caverna, isolado. A Bíblia diz que aqueles que se isolam buscam os próprios interesses e insurge-se contra a sabedoria. E ontem ainda, um olhar assim, especial por essa tendência no meio do povo de Deus, foi feita essa pergunta, de repente uma pergunta simples, numa conversa assim, na comunhão, para mim abriu um leque de oração hoje, de reflexão, e essas observações me levou a refletir sobre um tema que, com a graça de Deus, eu quero compartilhar nessa noite. E o tema é o seguinte: como lidar com as decepções. Jesus foi muito realista, e essa é a marca registrada dele. Durante seu ministério terreno, dentre tantas coisas verdadeiras e fortes que Jesus falou, ele disse uma assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, refletindo sobre essas coisas, analisando todas essas questões, veio um tema para a gente conversar, para a gente compartilhar nessa noite: como lidar com as decepções. Como lidar com as decepções sem ressentir, como lidar com as decepções sem se isolar, sem permitir que o coração se torne um coração revanchista, como lidar com as decepções sem julgar, e principalmente, sem abandonar os sonhos de Deus para a nossa vida. Abra a tua Bíblia, liga a tua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do verso 1 ao verso 18, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, quantos já encontraram aí, diz amém.
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te é sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Até aqui está bom. Antes de nós comentarmos e contextualizarmos esse texto, obviamente, eu queria trazer um conceito sobre decepção. O que é decepção? Como nós podemos interpretar essa palavra decepção? Visto que o nosso tema, para lembrar, é como lidar com as decepções. Então, dentre outros conceitos, decepção é desilusão, decepção é desapontamento, decepção é se frustrar com uma situação onde se esperava um resultado melhor, desiludir-se, desapontar-se. Dentre outros conceitos de decepção, eu vou definir basicamente esses aqui. O texto que nós lemos se refere a um dos maiores profetas do Velho Testamento, o profeta Elias, mas que, conforme nós vemos no texto, em um determinado momento de sua vida, ele experimentou quase que simultaneamente a coragem, o medo e a fuga. Como nós vemos aqui no texto, Elias ele havia terminado de desafiar 450 profetas de Baal. Foi um duelo espiritual violento. Elias desafiou aqueles 450 profetas idólatras no monte, e foi algo realmente poderoso. Veio fogo do céu e Deus julgou toda aquela idolatria. E Elias ele não só confrontou os 450 profetas de Baal, mas o texto diz que antes desse duelo, desse confronto, ele havia confrontado
o próprio Acabe, que era rei de Israel. E o texto diz que depois dessa façanha, depois dessa batalha vitoriosa espiritual, a Bíblia diz que a mulher de Acabe, a mulher chamada de Jezabel, quando ela ficou sabendo o que Elias havia feito, o texto diz que por causa disso, Elias foi ameaçado de morte por Jezabel, uma mulher cruel, uma mulher irreverente. Se você parar para ler a biografia, o perfil de Jezabel, é tudo de ruim que você possa imaginar, é a figura dessa mulher. E quando ela soube o que Elias havia feito, ela falou: tão certo como eu vivo aqui, eu vou fazer com ele, assim como ele fez com os profetas de Baal. Quando tudo ia bem, quando tudo estava fluindo muito bem na vida de Elias, surge o inesperado, surge uma ameaça de morte que abalou a estrutura do profeta. A ameaça de morte de Jezabel, eu posso comparar uma ameaça desses grupos extremistas islâmicos, um Hezbollah, um Hamas. Então, quando Elias ficou sabendo que Jezabel havia ameaçado a vida dele de morte, Elias se abalou profundamente. Escuta, a forma como nós reagimos às decepções pode nos fazer pessoas mais favorecidas, mais fortalecidas, ou pessoas derrotadas e fragilizadas. Porque em algum momento da nossa vida, essa é uma realidade, nós passamos por aflições, nós passamos por decepções, e a forma como nós reagimos às decepções, os dissabores da vida, isso pode nos fortalecer tremendamente, como pode nos fragilizar também tremendamente, e fazer com que vivamos uma vida de derrota. E são muitas as decepções que nós precisamos reagir segundo uma perspectiva de Deus. São tantas que não dá nem para enumerar. Eu vou destacar aqui algumas principais. Decepções pessoais, decepções por ciclos de reprovações, que a pessoa, muitas das vezes, entra naquele quadro de incapacidade, e ela fica paralisada, não arrisca mais, ela teme arriscar, ela teme tentar novamente, por tantos ciclos de reprovações, ela acaba sendo acometida por aquele sentimento de fracasso, e passa a viver um estilo de vida de mediocridade, de acomodação, de autoestima baixa. Nós temos as decepções relacionais, e essas são bastantes, as decepções relacionais, sentimento de solidão, que é uma das principais causas das depressões, quando a pessoa tem aquele sentimento que todo mundo pulou do barco e ela ficou só. Ela acreditou, ela investiu, e de repente aquele sentimento, todo mundo meteu o pé e ela ficou sozinha. Então, isso está dentro dessa modalidade de decepção, que é uma decepção relacional. A decepção relacional ligado à vida conjugal, rejeição, conflito entre os irmãos, que são muitos, não somos pessoas reais, somos pessoas ideais são pessoas reais, perdão. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós temos níveis distintos de pessoas que compõem o corpo de Cristo, nós temos desde das crianças em Cristo até os pais, nós temos condições distintas que compõem o corpo de Cristo. Então todos nós estamos num processo, e porque nós estamos num processo, nós temos conflitos, temos distúrbios em nossas relações, por isso temos tantos recursos na palavra de Deus, para que haja entre nós realmente um clima de reconciliação, de pacificação. Mas
a verdade é que há muitas coisas que se caracterizam decepções para nossas vidas, para os nossos corações. Nós vemos nos versos 4 e 5 que Elias ele teve uma reação negativa à decepção que ele havia sofrido. Volto a falar o que eu disse ainda há pouco. A forma como nós reagimos às decepções da vida. Nós podemos nos tornar pessoas mais fortes, mais fortalecidas, ou podemos nos tornar pessoas fragilizadas e derrotadas. A verdade, repito, é que todos nós, de alguma forma, passamos por algumas decepções. E o que nós vemos na história do profeta Elias, esse homem de Deus, é que Elias não reagiu positivamente, segundo a perspectiva de Deus, a reação que ele havia passado. O verso 3 e 4 diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro, daí por diante. Resumindo, versículo 3 e 4, o texto diz que Elias deixou o seu moço. Esse moço não era pessoa qualquer. Esse moço, ele tinha uma importância na vida de Elias. Esse moço era um cooperador, era um companheiro. Alguém que estava ao lado dele. Bem sabemos que ninguém é forte sozinho. E Elias tinha consigo, ele tinha um companheiro, ele tinha um cooperador. E diante da decepção, diante daquela afronta tamanha, a Bíblia diz que Elias deixou o seu moço, deixou o seu cooperador. E o texto diz que Elias foi para o deserto, ele que foi para o deserto. Ele não só foi para o deserto, o texto diz também que Elias, ele pediu para morrer. Então, diante daquela decepção, ele deixou o seu companheiro e abriu mão do valor e da importância do relacionamento. Ele foi para o deserto, um lugar inóspito. O deserto, nós sabemos muito bem o que representa. Ele foi para o deserto. E o texto diz que ele não só foi para o deserto, mas ele literalmente desistiu da vida. Escuta uma coisa, queridos. Infelizmente, essa é uma realidade na vida de muitas pessoas na atualidade. E dentre essas muitas pessoas, ou dentre essas pessoas, um grande percentual se encontra na igreja. Pessoas que têm um sorriso no rosto, mas no seu coração tem um plano de fuga. No seu coração, o projeto da desistência já se instalou. É lamentável, uma realidade, que o nosso Deus, que é bom, misericordioso, amoroso, quer mudar essa situação. Um grande número de pessoas estão reagindo às decepções da vida como Elias. Estão sorrindo, cantando as canções na congregação, mas no seu coração já está construído um plano de fuga. Mas eu tenho fé, eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai mudar esse quadro hoje aqui. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo vai frustrar esses planos, vai frustrar esse projeto, em nome de Jesus. Há pessoas que estão deixando aquela referência de cooperação. Aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ao teu lado, e que foram pessoas que Deus colocou para cooperar contigo, para te guardar, para te proteger, para te guiar, para conhecer as suas necessidades, orar por você, chorar com você, amparar você. Mas há pessoas que, por causa das decepções, estão deixando esses referenciais protetivos para a sua vida. Pessoas que estão deixando o manancial das águas, que é a igreja.
para viverem cisternas rotas, para viverem os desertos da vida. A igreja é um manancial de águas vivas. A igreja é o lugar do fluir de Deus. A igreja é o lugar de tudo de bom que nós precisamos, está no corpo de Cristo. Mas por causa de uma reação negativa, equivocada, às decepções, tem pessoas deixando esse ambiente magnífico, protetivo, que é a igreja, o corpo do Senhor. Independente das decepções que nós passamos, Deus, Ele continua o mesmo, amém ou não amém? A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Olha no verso 5 e 6 que Ele diz para Elias, Ele diz o seguinte, versos 5 e 6 assim, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou, ele disse, levanta e come. Resumindo, nós vemos no versículo 5 e 6, que enquanto Elias esperava a morte, conforme vimos em sua declaração, o Senhor o surpreende com a vida. Enquanto Elias disse, eu não quero mais, existe de tudo, eu vou morrer, o Senhor envia o anjo, toca Elias e surpreende Elias com a vida. O texto diz que o anjo envia pão e envia água. Enquanto Elias falou, não quero saber, eu vou morrer, minha vida acabou, fim de linha, fim do túnel, o Senhor envia anjo, o Senhor envia água e o Senhor envia o pão. Eu vou lembrar uma frase que é conhecida de muitos aqui, onde o homem coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula, amém ou não amém? Onde o homem fala, acabou, fim do túnel para mim, Deus coloca uma vírgula e recomeça a história. Um homem que falou, não quero saber mais, eu vou para o deserto, eu não quero saber mais, eu quero morrer, eu não necessito mais de companhia, não tenho mais necessidade de estar na companhia, eu quero agora viver uma vida voltada para mim, eu não quero viver uma vida, né? Eu quero acabar com a minha vida. Então esse profeta, o profeta Elias, que toma essa atitude, Deus surpreende com a vida. Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede, amém ou não amém? Deus não tem prazer na vida de quem quer que seja, que estabelece um projeto de retrocesso. Deus vai fazer tudo o que for possível para que essa pessoa retorne ao seu propósito. Mas para isso, Deus requer um posicionamento. Nos versos 7 e 8, o anjo mostrou para Elias um caminho do monte Horebe. Falou, Elias, levanta e caminha até o monte Horebe. O monte Horebe, como ele diz aqui no texto, esse monte que ele chama de monte de Deus. Esse Horebe, o monte de Deus, ele tem a mesma variante do monte Sinai. Todos aqui lembram o que significa o monte Sinai, o que aconteceu no monte Sinai, com Moisés, lá no cume do monte. Esse monte Horebe é um lugar da revelação de Deus, assim como foi a experiência que Moisés teve no monte Sinai. No monte Sinai foi o lugar que Deus se revelou a Moisés e aos filhos de Israel. E a figura desse monte que o Senhor está falando para o profeta, come, bebe, caminha e vai até o monte de Deus. Esse monte é uma figura profética da igreja, do corpo de Cristo, onde nós somos formados, onde nós somos nutridos, onde nós somos guiados. Então, a terapia de Deus para tratar com aqueles que não respondem, não reagem bem às decepções da vida, é direcionar para o seu monte, é direcionar para o monte Horebe. Olha o que ele diz no verso 10, verso 11, disse-lhe, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Essa figura profética da igreja. É bom lembrar que nós somos salvos individualmente, mas nós somos edificados coletivamente.
Nós somos edificados no corpo, na interdependência, no relacionamento, na comunhão. Efésios 3, capítulo 18, apóstolo Paulo diz que as dimensões de Cristo, nós só compreendemos com todos os santos. Ninguém tem a revelação da plenitude de Cristo, ninguém tem a revelação das dimensões de Cristo individualmente, isolado, na caverna, vivendo a sua própria vida. Nós só temos a revelação, o entendimento, como diz o apóstolo Paulo, da largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo com todos os santos, com suas virtudes e com suas deficiências. Não tem como termos esse entendimento, essa revelação, com uma vida isolada, uma vida segregada. A compreensão do amor de Cristo é com todos os santos. Por isso o Senhor disse a Elias: Elias, levanta, põe-te nesse monte, se posiciona na minha presença. No verso 9 e 10, o texto diz que Elias chegou no monte. Vamos ler aqui. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Nesse texto, a palavra diz que Elias chegou no monte, mas ele não se posicionou devidamente no monte. O texto diz que ele chegou no monte e ele foi para uma caverna. E ele não só foi para uma caverna, o verso 10 diz que Elias foi para uma caverna e começou novamente a se lamentar de injustiça e expor a sua autocomiseração. Ele chegou no monte, deveria estar posicionado no monte, mas o texto diz que ele chegou no monte, ele achou um buraquinho lá, achou uma caverna, ele entra na caverna e ele mais uma vez começa a reclamar, começa a se lamentar. E essa atitude de Elias, que ao chegar no monte, entra numa caverna, ao chegar no monte, segue se lamentando, culpando, se sentindo injustiçado, dizendo o que fizeram com ele. O Senhor, diante disso, ele se admira, obviamente, e ele faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Traduzindo, o Senhor está dizendo o seguinte: você está mal posicionado, você está no lugar indevido. Irmãos, num processo de restauração da decepção, seja ela qual for, nós não devemos nos esconder na igreja, nós não devemos justificar a nossa condição, não devemos permitir que o nosso coração se encha de autocomiseração e fique procurando culpado. Mas, Samuel, como é que é isso na prática? Vamos contextualizar mais isso. Nós sabemos que o monte de Deus, que a revelação que nós precisamos, que a proteção que nós precisamos está no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Pensa nos conceitos, nas figuras bíblicas da igreja. Corpo de Cristo. Como um membro consegue se desenvolver, como que um membro consegue desempenhar as suas funções fora do corpo? Ele morre. Ele morre. A igreja é o monte do Senhor, o nosso Horebe é a igreja. A igreja é o lugar que Deus fala conosco. A igreja é o lugar que nós não somos confundidos, recebemos direção, provisão, cuidado. A igreja, a assembleia solene dos santos. Mas é possível alguém chegar ao monte e ainda assim se esconder. Como alguém chega no monte e se esconde, Samuel? Se esconde em tantos meios, ativismo profissional. Tem gente que, para fugir de Deus, se coloca numa posição acima de Deus, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Essa pessoa está tão ocupada, tão envolvida, que ela não tem um dia na semana para estar no monte do Senhor, ouvindo o Senhor, comungando com os irmãos. Isso é anormal. Então nós encontramos justificativas, argumentos que não convencem, de alguém que está no monte,
deveria estar bem posicionada, ouvindo o Senhor, porém está escondida. Então há muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem superar suas decepções, não conseguem superar seus desapontamentos, porque estão no anonimato do corpo de Cristo, vivendo a sua própria vida, segregados, isolados. Não tem resposta para nós quando estamos sós. Não tem resposta para nós quando escolhemos uma vida voltadas para nós mesmos. A solução para nossa vida, resposta, cura, edificação, está no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Então é possível alguém estar no monte de Deus e eu encontrar um lugarzinho para se esconder. Às vezes eu chego numa reunião assim, eu vejo algumas carinhas, e muita gente eu conheço a história, e eu pergunto, cadê fulano? Às vezes eu vejo, numa reunião pública como essa, isso não é normal. O corpo de Cristo é um órgão vivo, orgânico, dinâmico, funcional. Há uma interatividade, uma intensidade. E o texto diz que Elias, ao chegar no monte, ele encontrou uma caverninha e ele se escondeu. Ele saiu da visibilidade que Deus gostaria que ele estivesse. Há muitas pessoas na vida da igreja sem resposta, que você está escondido, querido. Você está escondida. Lembra a palavra de Cantares? O que o amado falou para a amada? Mostra o teu rosto, faça-me ouvir a tua voz. É isso que o Senhor está falando com você. Mostra o teu rosto, faça-me ouvir a tua voz, ainda que você diga, não, mas olha só, eu trabalhei tanto na tua obra, eu fui um profeta dedicado, olha, eu fui corajoso, eu sozinho encarei 450 homens, eu sozinho vi cair fogo do céu, lamber tudo, não tinha ninguém comigo, eu fui um profeta dedicado, e agora estou aqui sozinho, ameaçado, fugindo, cadê meus parceiros? Parece um argumento convincente, mas toda a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Amém ou não amém? Não adianta nós fugirmos do lugar que Deus deseja que estejamos. Não adianta procurar caverna para você, que a decepção que está aí no teu coração, você não vai ter resposta na caverna, você vai ter no corpo. Você vai ter na comunhão, você vai ter no discipulado, você vai ter na verdade, você vai ter no serviço. A fuga adia a solução dos problemas. A fuga cronifica o problema. Deus não deseja só que estejamos no monte. Deus não deseja só que você esteja rolado num hall de membros. O Senhor não deseja que às vezes você esteja até mesmo num grupo familiar. Você pode abrir tua casa, receber um grupo familiar e você não abrir o teu coração, não adianta nada. Você constituiu uma caverna no teu monte. Você pode estar presente num grupo com um líder te presidindo, com um cafezinho quente, com um biscoitinho ao lado. Mas se você não abre o teu coração, você constituiu uma caverninha dentro da igreja no lar. E o Senhor tem como espanto esse tipo de atitude, porque isso é uma anomalia posicional. A vontade de Deus é que estejamos perante Ele. A palavra que o Senhor deu a Elias, no verso 11, é a palavra que Ele está dando para muitas pessoas aqui. Vamos dar uma olhada aí no verso 11. Põe aqui, por favor, verso 11. Melhor que todo mundo foca aqui. Verso 11. Disse-lhe Deus, vamos ler só aquela, eu vou dizer, disse-lhe Deus, vocês vão ler ali o que sucede. Sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Amém? Disse-lhe Deus. Vamos agora fazer uma memorização. Diz, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai e põe-te nesse monte
perante o Senhor. Guardou? Na liberdade que temos no Espírito Santo. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado. Vai acertar um. Vai acertar um. É igual tiro de calibre 12. Tu dá um tiro, vai cair alguém. Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Irmãos, olhe para mim, olhe para mim. No mundo tereis aflições. Nós nos decepcionamos com o sistema, nos decepcionamos com pessoas. Nós nos decepcionamos, sim. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Não importa o que fizeram a você ou deixaram de fazer, qual foi a intensidade, o tamanho do problema que você, da decepção que você sofreu. É necessário que a gente coloque toda a nossa expectativa no Senhor. E é necessário que a gente não permita que os problemas que nós passamos, as decepções que nós sofremos, nos tire do posicionamento devido. Toda a nossa expectativa tem que estar no Senhor. E nós podemos citar vários textos aqui. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você sabe como a águia voa? Como o urubu voa? Outras aves? Ele vai fazendo um esforço no voo, alça o voo, vai fazendo um esforço até ele alcançar as camadas de ares quentes. Quando ele chega no setor do ar quente, ele só abre as suas asas e o ar vai levando para as maiores alturas, ele vai só planando. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nossas expectativas, elas precisam estar exclusivamente no Senhor. Foi o que Davi fez. Aquele episódio que está narrado lá em 1 Samuel 30, o texto diz que Davi, quando voltou da guerra, os medianitas invadiram Ziclag, invadiram a sua terra. O texto diz que eles levaram as mulheres, eles levaram as crianças, eles levaram os bens. E quando ele se deparou com aquilo ali, com aquele caos, ele e seus homens, voltando de uma guerra, os inimigos tomaram a cidade, levaram mulher, levaram criança. A Bíblia diz que Davi sentou e chorou, até não ter mais força. Alguém já chorou assim aqui? Não tem mais força, né? Você até quer chorar, mas não aguenta mais. Não tem mais. Significa que você não está consolado. Você só não está chorando porque não tem mais força. Não está consolado. E ele chorou, chorou. Mas num determinado momento a Bíblia diz que Davi se levantou e ele se reanimou no Senhor. Se você olhar o texto direitinho, vocês vão perceber que naquele momento que Davi estava ali, aquele caos estabelecido, algumas pessoas procuraram culpar Davi. Você imagina, Davi também perdeu suas mulheres, Davi perdeu suas crianças, ele também havia perdido. E naquele contexto de caos, decepção, algumas pessoas eles começaram a ver uma forma de culpar Davi. Mas o texto diz que ele não se importou com isso. Ele se animou no Senhor. Todas as nossas expectativas têm que estar no Senhor. O verso 11 da história do profeta Elias, nós aprendemos que devemos estar abertos para ouvir Deus da forma que Ele quiser falar. Aqui no verso 11 nós vemos que Deus se manifestou teve algumas manifestações aqui distintas. O texto diz que teve uma manifestação no vento, no terremoto, no fogo, e Deus fala com ele numa brisa suave. Eu ainda acrescento, nós precisamos aprender a ouvir Deus no silêncio também. Eu li um livro com um título assim, O Silêncio Ensurdecedor de Deus. Nós temos que aprender a ouvir Deus da forma que Ele quiser falar. Deus fala no vento, Deus fala no terremoto,
Deus fala na brisa, Deus fala no silêncio. Mas Ele é Deus, Ele fala. A Bíblia diz que o Senhor fala de muitas formas e de muitas maneiras. Ele fala. Nós precisamos, em meio a nossas crises, em meio às decepções que nós passamos, nós temos que aprender a ouvir Deus. Nós não podemos estereotipar a forma de Deus agir e de Deus falar. Ele é Senhor, Ele está acima de tudo e está acima de todos. Deixa eu dizer uma coisa para a gente encerrar. Já estou terminando. A maior prova de que alguém foi curado de alguma decepção que essa pessoa possa ter passado, a maior prova de que alguém foi curado de uma decepção é quando ela volta a fazer o que Deus um dia colocou em suas mãos para fazer. Eu só digo que alguém de fato está curado daquela decepção, às vezes com Deus, com a igreja, quando ela volta a fazer aquilo que um dia o Senhor colocou em suas mãos para fazer. Onde está isso no texto aqui, Samuel? Verso 15, o texto diz: disse o Senhor, volta ao teu caminho. Repete comigo, diz: volta ao teu caminho. Está fraco, diz outra vez: volta ao teu caminho. Diz outra vez: volta ao teu caminho. Eu vou dizer sozinho: volta ao teu caminho. Alguém está curado efetivamente quando não volta a fazer aquilo que Deus um dia colocou nas tuas mãos para fazer. E o texto diz que o Senhor deu essa palavra a Elias: Elias, volta ao teu caminho. O Senhor disse para ele: você vai ungir agora 2 reis e um profeta em teu lugar. Se você, até consinto que você se aposente, mas você vai ser responsável e deixar um discípulo no teu lugar aí. Elias unge 2 reis e ele unge um profeta. No verso 18, o Senhor fala sobre a imutabilidade dos seus planos. Eles também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e boca que não o beijou. Isso fala da imutabilidade dos planos de Deus. Aconteça o que acontecer, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Deus sempre teve testemunho na terra. Pode levantar rei, cair rei, entrar presidente, sair presidente, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Um Deus imutável, cuja pessoa não há dúvida nem variação. Deus sempre teve testemunho na terra. Diz: olha, Elias, quando você estava pensando que tudo estava acabado, que só você era o cara, eu já tinha 18.000 fiéis à minha disposição. Os planos de Deus, querido, eles não se frustram. Alguém disse que Deus tem um plano para aqueles que estão fora do plano. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu sei que tem um percentual de pessoas aqui que não estão sabendo lidar com as decepções. Especificamente o que você está passando, você e Deus, você sabe. Mas você não está lidando coerentemente com as decepções da vida. A vida de Elias nos ensina o que nós devemos fazer para não sermos destruídos pelas decepções, pelos desapontamentos que nós passamos na vida. A história desse profeta nos ensina como devemos reagir, como devemos corresponder às decepções, às lutas da vida. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. É possível que a gente tenha aqui entre nós decepção com a igreja, decepção com pessoas, decepção com familiares, decepções, e você não está sabendo como reagir a tudo isso. Tem deixado companhias, referências importantes para a tua vida, que jamais você deveria deixar. Jamais você deixou esses referenciais de apoio, você deixou. O deserto, você que está indo para o deserto.
E é possível que você, num nível mais complicado, você está pedindo a morte para si. Está desistindo. Alguém falou comigo essa semana: Samuel, fulano não quer mais permanecer casado. Eu fiquei perplexo. Dentre tantas outras coisas que a gente vai ouvindo. É uma declaração clara de morte para os sonhos e para os projetos de Deus para a tua vida. Eu não sei como você está aqui hoje. Qual é o nível de decepção que você tem enfrentado? Mas não desiste, permanece. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus tem um remanescente que não se dobrou a Baal nem beijou os seus pés. Deus tem um remanescente, ainda que seus olhos não estejam vendo, mas Deus tem um remanescente. Aquele que se foi vai voltar, o que caiu vai levantar, o que estragou vai consertar. Deus é bom, Ele é bom, Ele é fiel. Então permaneça firme, não deixe o seu coração te enganar, não seja guiado por emoções, seja guiado pela palavra, seja guiado pela fidelidade da palavra. É tempo de se voltar para Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Volta ao teu caminho, diz o Senhor. Volta ao teu caminho. Ponha-se nesse monte. Talvez você esteja vivendo a vida da igreja. Mas, Samuel, eu não estou no mundo. Eu estou no meio da igreja. Mas por algum motivo você construiu alguma caverna. A caverna da autopreservação, a caverna da fuga da verdade. A caverna da acomodação. Você não se preocupa tanto como antes. Você não se dedica tanto como antes. Você não busca a Deus tanto como antes. Então você está no monte, você não ouve Deus porque você está na caverna. A voz de Deus não é para os encavernados. A voz de Deus é para aqueles que se colocam na porta e diz para o Senhor: fala-me, Pai, eu quero ouvir a tua voz. Talvez você seja um desses aí, que está na vida da igreja, mas está escondido, está intocado. Mas a palavra do Senhor para você: ponha-te nesse monte. A palavra do Senhor também é volta ao teu caminho. Ainda há reis para você ungir, ainda há profeta para você levantar. Tudo que você argumentar, do que te fizeram ou deixaram de fazer, não justifica uma vida distante do propósito de Deus. A palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Renova suas forças. É tempo de se reanimar no Senhor. No Senhor. Se reanimar no Senhor. No Senhor. Fortalecer nosso compromisso com Ele. Nossa aliança com Ele. Não seja destruído pelas decepções que você está passando, porque todos nós passamos. Todos nós passamos. Todos nós. O grande problema é não sabermos como lidar com as decepções. O grande problema é a fuga. O grande problema é desertar da vocação e do chamado. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, bendito o teu nome, Senhor. Por tuas misericórdias, por teu infinito amor por nós. Como diz tua palavra, Senhor, se nós nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, vem uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai nele. Não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus, nesse pouco tempo que ainda temos aqui, traga pessoas de volta ao caminho, Senhor. Restaura alianças aqui. Alianças que se quebraram, que se perderam, Senhor.
por algum problema, alguma decepção, a aliança foi deixada de lado. A história de tão longas datas foi esquecida, Senhor. Mas que no nome de Jesus haja um realinhamento nessa noite. Haja um posicionamento nessa noite. Que pessoas que estão inoperantes, pessoas que desertaram da sua vocação, possam voltar a ser instrumento de unção na vida de outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que seja uma noite de concerto. Eu quero rapidamente orar por você, que entendeu que essa é uma palavra para a tua vida, que é tempo de voltar ao caminho, é tempo de sair da caverna. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a sair do teu lugar, dizer para o Senhor, de forma prática: Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar ao caminho, eu não quero reagir às decepções que eu tenho sofrido, de uma forma tão carnal, tão humanista. Eu não quero projetar no outro a minha falta de posicionamento, porque o Senhor é a minha referência. Eu quero me posicionar no Senhor nessa noite. No nome de Jesus, sai do teu lugar. Se você está desviado, estava caminhando com o Senhor um dia, caminhando bem com o Senhor, e você está distante do Senhor, está apartado da comunhão dos santos, sai do teu lugar em nome de Jesus, vem até aqui e fala: Senhor, eu quero retomar o meu caminho, eu quero retomar o meu posicionamento no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Você que está aqui achando que você está bem, quando você está no monte, mas está na caverna, vivendo a sua própria vida, você não comunga mais, você não serve mais, você não tem mais uma visibilidade, uma funcionalidade no corpo de Cristo. Você está na caverna, está no monte, mas está na caverna. O Senhor diz para você nessa noite: o que fazes aí? Sai desse lugar e põe-se na minha presença, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e diz: eu não quero ficar na porta, Senhor, eu não quero ser periférico, eu quero ver intensamente na tua presença. Nesses poucos anos que eu tenho de vida, eu quero viver na tua presença diante de ti. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Olha, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Olha, a palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, não despreza. O reino dos céus é dos humildes, o reino dos céus é daquele que bate no peito e diz: Senhor, eu preciso de ti. Sai do teu lugar em nome de Jesus. É tempo de voltar para o caminho, tempo de voltar para o caminho, tempo de sair da caverna, em nome de Jesus. Sua graça me
Levanta as tuas mãos. Volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. Ponha-se nesse monte, na presença do Senhor. Eu quero declarar no poder e na autoridade do nome de Jesus, destruído todo projeto de caverna, de desistência. Eu declaro frustrado todo plano de fuga. No nome de Jesus, você não é daquele que retrocede. Você não é daquele que retrocede. Em nós está o sim e o amém. No nome de Jesus, põe-te nesse monte na minha presença, diz o Senhor. Põe-te nesse monte, diz o Senhor. Põe-te nesse monte. Volta ao caminho. Volta ao caminho. Não tem justificativa para você não voltar ao caminho. Há reis esperando por você. Há reis que serão levantados pelo toque da tua mão. Há profetas que vão profetizar nessa nação, nessa cidade, pela instrumentalidade da tua vida. Coloque no Senhor todas as suas expectativas, todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, sua falta de resposta, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Espírito Santo, nessa noite nos levantamos aqui nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos na autoridade do Teu nome, Senhor, todo projeto de caverna no Seu monte, destruído, Senhor. Independente das decepções, desapontamentos, desilusões que passamos, que sofremos, jamais devemos desertar do Seu plano. Jamais devemos desertar do Teu chamado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toca pessoas aqui nessa noite. Toca pessoas aqui nessa noite, Espírito Santo. Toca pessoas aqui nessa noite. Leva de volta para o caminho. Leva de volta para o caminho. Leva para o monte, para o lugar da tua presença. Porque independente do que estamos sentindo, pensando, o Senhor reservou 7.000. O Senhor nunca deixou de ter testemunho nessa terra. Tu és aquele que era, Tu és aquele que é, Tu és aquele que há de vir. O Senhor não muda, imutável é o Senhor, imutável é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, libera um óleo fresco sobre mentes e corações. Libera um óleo, Senhor. Um óleo, o óleo do renovo, o óleo do recomeço, o óleo do recomeço, o óleo do renovo. Teu óleo vem, vem, vem Espírito, vem, vem Espírito, vem, 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 vem renovo, vem, vem teu óleo, vem, vem Espírito, vem, oh Espírito Santo, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me receba do Senhor, você que está aqui, aleluia, receba, você me levanta, você me encoraja, você me
Volta ao teu caminho, diz o Senhor. Volta, porque minha graça não tem fim. A graça do Senhor é infindável, tremenda. Dá um abraço na pessoa que está aí com você orando e diz: volta ao teu caminho, diz o Senhor. Reis procederão de ti, profetas procederão de ti. Ergue a tua voz, estenda as tuas mãos, seja um instrumento de Deus para levantar profetas nessa nação. Seja um instrumento de Deus para levantar reis nessa nação. Quantos estão felizes aqui no Senhor? Levanta as tuas mãos, vamos cantar. Vamos cantar, Bira, vamos exaltar a graça de Deus. Levanta as tuas mãos, ergue tua voz. A graça é para mim. Aleluia. Sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que sua graça é para mim.